Bom, pessoal, então vamos começar a segunda aula. Aqui nós vamos falar sobre o que são os quartis ou quantis. Nós vimos que a mediana, que é uma medida de posição que determina o centro de um conjunto de dados, a mediana ela vai ser também considerada um quartil, um quantil, tá? Então, vamos ver a definição desses quantis. Bom, definição: um P quantil, que a gente denota assim, Q de P, tá? Q de P quer dizer um P quantil. E esse P é um número entre 0 e 1. Então, multiplicando esse número P entre 0 e 1 por 100, vai dar uma porcentagem, certo? Tá? Então, um P quantil é uma medida ou é um número tal que 100p% dos meus dados são menores ou iguais ao Q de P, tá? Então, vamos supor que eu tenho um P igual a 0,25. 0,25. Então, quem é o 0,25 quantil? O 0,25 quantil vai ser um número tal que 25% dos dados são menores que esse 0,25 quantil, tá? Outro exemplo, se o P é meio, tá? Então, o que é o meio quantil? É um número tal que 50% dos dados são menores ou iguais a esse meio quantil, tá? Vamos supor que o P seja 0,75. Quem é o 0,75 quantil? É um número tal que 75% dos dados são menores ou iguais a esse 0,75 quantil, tá? Então, nós vamos ver um exemplo. Mas antes, vamos ver os principais quantis ou quartis, tá? O Q1, o primeiro quartil, assim, a gente define como o primeiro quartil a gente define como Q de 0,25. Então, como eu disse inicialmente ali, o Q de 0,25 é aquele número que vai representar que 25% dos meus dados são menores ou iguais a esse Q de 0,25, que é o primeiro quartil. O segundo quartil, que é o Q de 0,5, ele vai representar o quê? Aquele número pelo qual 50% dos meus dados são menores ou iguais a esse Q de 0,5. E o Q de 0,5, o segundo quartil, é a nossa mediana, que nós vimos na aula passada. E quem é o terceiro quartil? O terceiro quartil é o Q de 0,75. Quem é esse Q de 0,75? Ele vai ser um número tal que 75% dos meus dados são menores ou iguais a ele, a este cara aqui. Tá? Então, primeiro quartil, ou seja, um quarto. Um quarto é 0,25, então o nome já é sugestivo, né? O que é segundo quartil? 2 quartos. 2 quartos é meio. E o terceiro quartil? O terceiro quartil é 3 quartos. 3 quartos é 0,75. Tá? Então, o primeiro quartil é aquele em que 25% dos meus dados são menores ou iguais a este primeiro quartil. Quem é o segundo quartil? É aquele número tal que 50% dos meus dados são menores ou iguais a este segundo quartil. E quem é o terceiro quartil? O terceiro quartil vai ser aquele número tal que 75% dos meus dados são menores ou iguais a esse terceiro quartil. Tá? Bom, e outra nomenclatura importante é o DQ, que é a distância interquartil. O que é distância interquartil? É a distância entre os quartis Q1 e Q2. Isso que é distância interquartil. É a distância entre o Q3 e o Q1. Então, Q3 é o terceiro quartil, que é o Q de 0,75, menos o primeiro quartil, que é o Q de 0,25. Tá? Então, essa é a distância interquartil. Ou seja, nesta
Dentro desta diferença estão 50% dos dados, tá? 0,75 menos 0,25 dá 0,5. Então, 50% dos dados vão estar aqui dentro deste comprimento, desta distância, tá? Então, nós vamos ver um exemplo, ó. Vamos ver aqui um exemplo. Ó, considera que meus dados sejam 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12 e 15. Então, quantos dados eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 dados. Então, veja, vamos calcular o primeiro quartil, o segundo quartil e o terceiro quartil. Bom, então a gente começa da mediana, que é o segundo quartil, tá? A gente começa da mediana, o segundo quartil. Agora, recordando a definição da mediana, a mediana era dada por uma formulinha em que, se o número de elementos é par, eu calculava a mediana de uma maneira. Se o número de elementos é ímpar, eu calculava de outra maneira. Então, vamos ver. Aqui, nós contamos e vimos que nós temos 9 números. 9 é ímpar. Então, lá na fórmula da semana passada, da aula passada, a gente pega a mediana para 9, que é ímpar. N igual a 9, que é ímpar. Então, veja, o Q2, que é a mediana, olhando lá a formulinha da aula passada, a gente vai ver que é o x na posição 9 mais 1 sobre 2. Então, lembra, por que desses parênteses? Esse parênteses é que os dados têm que estar ordenados em ordem crescente. E, de fato, eles estão. Ó, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15. Então, os dados estão crescendo, né? Então, isso quer dizer que eu tenho que pegar o x na posição 9 mais 1 sobre 2, ou seja, o x na posição 5. E quem é o x na posição 5 quando todos os dados estão ordenados? 1, x2, x3, x4, x5. Olha, o x5 é o 8. Então, a minha mediana é o 8. Tá? Então, tem que sempre lembrar, quando a gente calcula a mediana, e agora, mais genericamente, a gente está calculando os quartis, os quantis, nós temos que ordenar os dados em ordem crescente. Não pode esquecer isso. Bom, então, a minha mediana, o centro do meu conjunto de dados é o 8. Olha lá. Olha lá, é o centro. O 8 é o centro. Ó. Ele divide 4 para baixo e 4 para cima. Então, a mediana é o centro, meu centro, 8. Agora, veja, como eu determino o primeiro quartil? O primeiro quartil, a gente pega os 4 mais embaixo e determina a mediana dos primeiros 4. Tá? Determina a mediana desses dados que estão abaixo da mediana. Então, vamos determinar a mediana desses 4 aqui. Ora, a mediana desses 4, veja, são 4 termos. 1, 2, 3, 4. Então, para número par, n igual a 4, que é par, como eu calculo a mediana desses 4 números? Se a gente olhar lá, é a soma dos dois do meio, lembrar a fórmula da aula passada, é a soma dos dois do meio, e divide por 2, ou seja, 3 mais 5 dividido por 2. Então, o primeiro quartil, o Q1, é 4. Tá? Agora, como a gente calcula o terceiro quartil? Bom, o terceiro quartil a gente tem que pegar os que sobraram para cima da mediana, que são esses 4. E aí a gente vai determinar o terceiro quartil como? Determinando a mediana desses 4. Como esses 4 elementos aqui, n igual a 4 é par, como eu calculo a mediana desses 4 números? Somo os dois do meio e divido por 2. Então, o meu terceiro quartil vai ser 11 mais 2 dividido por 2, que dá 11,5. Tá? Então, minha mediana é 8, meu primeiro quartil é 4, e meu terceiro quartil é 11,5. Ok. Tá, então nós vimos como determinar primeiro quartil, segundo quartil e terceiro quartil, simplesmente
com a definição de mediana, né? E só contar o número de elementos, se é par ou ímpar, o meu conjunto de dados, né? Então, vamos ver o exemplo 8, olha. Exemplo 8. Vamos supor que eu tenha os seguintes dados: 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 67. Então, veja, quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 elementos. Como 10 é par, então eu tenho que calcular primeiro a mediana. Como eu calculo a mediana? N igual a 10 é par. Então, a formulinha da mediana é x de 10 sobre 2 mais x de 10 sobre 2 mais 1 dividido por 2. Tá? É só substituir n igual a 10 na formulinha da aula passada. Aqui entra o 10, porque era n sobre 2. Então, como n é 10, fica 10 sobre 2. E aqui também era n sobre 2, ou seja, 10 sobre 2. Tá? Então, onde está o 10 aqui, era o n, onde estava o n na aula passada. Perfeito. Então, o x na posição 10 sobre 2 é o x5. O x na posição 10 sobre 2 mais 1 é o x5 mais 1, x6 sobre 2. Então, lembrar que os dados têm que estar ordenados. Ó, estão ordenados. Primeira coisa é verificar isso. 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 67. Então, eles estão ordenados. Então, a gente vai ter que pegar o x5 mais o x6 e dividir por 2 para determinar a mediana desses dados. Quem é o x5? Então vamos lá, o x1, x2, x3, x4, x5. Ora, o x5 é 8 e o x6 é 10. Então eu somo 8 mais 10 dividido por 2. 8 mais 10 por 2 dá 9. Então 9 é a minha mediana. Aí o que eu faço? Eu insiro essa minha mediana, que é 9, na sequência acima. Então, ó, eu copiei toda a sequência acima e só coloquei o 9 nela. Só coloquei o 9 nela. Por que eu só coloquei o 9? Para dividir 5 para baixo e 5 para cima. Porque se não colocar o 9, não dá para dividir em partes iguais para baixo ou para cima da mediana. Então, eu insiro a mediana, 9, né? Quando o número de elementos é par, eu tenho que inserir a mediana para que abaixo tenha uma certa quantidade de dados e acima a mesma quantidade de dados. Então, eu tenho 5 para baixo e 5 para cima. Então, veja. Qual é a minha mediana aqui, desses 5 caras? Ora, a minha mediana desses 5 primeiros dados é exatamente o 5. Né? Então, o meu primeiro quartil vai ser a mediana da primeira metade. Então, a primeira metade é esta aqui. Então, a mediana da primeira metade é o primeiro quartil. Então, o primeiro quartil é 5. Agora, para determinar o terceiro quartil, eu determino a mediana desses 5 para cima. Quem é a mediana desses 5 aqui? Ora, é o 12. O 12 é o centro desses dados. Então, o meu terceiro quartil é o 12.